Saúdo todo o povo de Deus, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com nossos amados irmãos, também ao vivo, transmitindo pelo nosso Instagram, pelo Facebook, e estamos fazendo as nossas gravações aqui também pelo YouTube e para a rádio, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês na manhã de hoje. Nós hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da palavra do Senhor, amém? A vida, a esperança que nós temos aqui no Espírito Santo do Senhor. Nós vamos dar continuidade na lição no livro de João, no capítulo 16. E nós vamos dar essa continuidade para a glória de Deus, como João deixou no versículo 33 para nós, como falai essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então nós vamos hoje ouvir mais, aprender mais da palavra do Senhor para a glória dele. Amém? Sou o Bispo Hilton. Estamos aqui na nossa EBD em sua casa, e você que queira e gosta de estudar a palavra do Senhor e queira ouvir mais ainda a palavra de Deus, você pode entrar no YouTube. Temos várias outras gravações, outros vídeos que você pode estudar e meditar na palavra do Senhor. Então você pode entrar lá e se inscrever no meu canal Hilton Brito. Hilton Brito, você se inscreve lá no YouTube e você vai ter várias outras mensagens para a glória de Deus, outros estudos para a glória do Senhor. Então, você pode ir lá, gostei, dê um like, dê um ok para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus assim continue abençoando a sua vida, toda a sua família, para a glória do Senhor. Vamos agora abrir os nossos ouvidos, nosso coração e deixar que a palavra do Senhor ele flua na nossa vida. Sempre esteja nas suas mãos a palavra do Senhor, um caderno, uma caneta, um lápis, e anotando, anotando as passagens bíblicas para você poder meditar durante essa semana para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Nós hoje vamos falar sobre a promessa. Nós estamos falando, dando continuidade ao estudo do capítulo 16, vamos falar sobre a promessa. Mas vamos ler aqui primeiro o livro de João, no capítulo 16, versículo 1. Nós vamos lê-lo até o final desse capítulo para a glória do Senhor, que vai até o versículo de número 33. Então vamos ler, para podermos comentar todas essas passagens para a glória do Senhor Jesus. Vamos voltar só um pouquinho antes, no capítulo 15, no versículo 26 e 27, para darmos uma continuidade, que agora nós vamos falar sobre as promessas. Deus prometeu, Deus irá cumprir. Porque há 15 dias atrás nós falamos sobre a providência, que estava nos capítulos de número 15, e hoje nós vamos falar sobre a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Então, vamos lá, versículo 26 e 27 do capítulo 15 de João, que diz assim a palavra do Senhor. E vamos continuar até o final do versículo do capítulo 16, que é no versículo 33. Então, vamos lá. Quando vier o conselheiro, que eu estarei a você da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Vamos fazer melhor. A gente vai, capítulo 16, como é muito longo, a gente vai dividir ele por partes, e aqui vai explicando, fica mais fácil de nós entendermos e ganharmos também tempo para isso. Então vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre as promessas, o que o Senhor deixou para nós. Então, eu tinha parado na última aula, no último estudo aqui na nossa EBD, em sua casa,
que foi a vinda do Espírito Santo, que é uma promessa que o próprio Senhor Jesus ele fez a cada um de nós, que iria deixar o Consolador. Então, a vinda do Espírito Santo foi Jesus, ele tinha avisado, né, aos seus discípulos sobre a sua partida e a vinda do Espírito Santo. Nós vimos isso lá em João 14. E nesse texto, nós vemos que o Senhor reafirmou essa sua promessa e enfatizou o ministério do Espírito como testemunha da cruz por intermédios dos discípulos. Então é isso que nós vemos aqui no versículo 26 e 27. Essas promessas, quando ele fala, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai. Então, é o Espírito Santo que provém do Pai e ele testemunhará a meu respeito. Então, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Como é bom nós sempre analisarmos a palavra do Senhor, repetirmos o que ele tem falado, as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. E o Senhor tem essas promessas. Se ele prometeu, ele irá cumprir, assim como ele fez com a palavra, quando ele disse que haveria a vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós não iríamos ficar sós, mas o ajudador estará conosco. E assim ele o fez, e o Espírito Santo está conosco todos os dias para a glória do Senhor. Agora, nós vamos entrar aqui no capítulo 16 e vamos ler do capítulo 15, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15. Vamos analisar esses versículos, estudar para a glória do Senhor. Amém? Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 16 diz: Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que eles que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Na justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. E tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Glórias a Deus. Então, veja que a obra, nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. E a instrução de Cristo é para que os seus discípulos não tropecem e caiam, como está aqui no versículo de 1 a 4. Veja.
o que ele diz? Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Veja, ele está dando aqui uma clareza, neste versículo, uma orientação para que nós não viermos a errar. E vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. E estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso num princípio, porque eu estava com vocês. Então é curioso notar que Jesus ele trata do ministério do Espírito num contexto de tensas perseguições. E há perseguições nas nossas vidas, nós como os cristãos. Quem não foi perseguido aqui? Quem nunca levantou uma calúnia contra você, meu irmão, minha irmã, até dentro da sua própria igreja? Quantos não levantaram calúnia fora da igreja, não é? na sua vida? Quem nunca foi caluniado? Então, em textos paralelos, nós observamos o auxílio do Espírito Santo em fases das lutas. Nós podemos ver, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 19. E na sequência, Jesus ele deu detalhes de níveis de perseguição que os discípulos enfrentariam, como está lá no versículo 2 e 3. E segundo William Hendrick, ele diz o seguinte, que seriam destituídos de todas as esperanças e prerrogativas dos judeus. Seria vistos por seus antigos amigos para os piores pagãos. Perderiam o emprego, seriam exilados de suas famílias e perderiam até mesmo o privilégio de um sepultamento honroso. Pior do que eles, seria de fato mortos. Seriam mortos pelas mãos de religiosos ignorantes. Então, aqui ele mostra 3 aspectos do ministério do Espírito Santo. O primeiro aspecto, ele fala sobre o Consolador. No segundo aspecto, ele fala sobre o Convencedor. E no terceiro aspecto, ele fala sobre o Guia. Vejamos aqui por partes. O que é que ele diz aqui no versículo 5 e no versículo 7? Agora que vou para aqueles que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, e o coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Aleluia. Amém? Veja aqui. Os discípulos eles estavam ainda mais tristes do que nós vimos lá no capítulo 14, versículo 1. Por saber que seriam odiados, perseguidos e talvez até mortos por causa do evangelho da cruz. Jesus ele queria que a esperança deles estivessem no destino de Cristo, a saber, o céu. E a única forma de os discípulos gozarem a eternidade era se Cristo cumprisse a obra expiatória e o Espírito viesse como consolador da vida. Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele vem consolar os nossos corações. Quantas batalhas nós temos passados e sofridos, apontados por um, por outro, perseguidos na casa do Senhor, perseguidos no nosso trabalho, nas nossas escolas, por onde nós andamos. Quantas vezes não fui perseguido quando nós estávamos visitando dentro da unidade prisional? Quantas vezes irmãos apontavam para a gente, dizendo que nós não éramos de Deus, porque nós tínhamos uma visão
de Cristo diferenciada. O amor de Cristo estava sobre as nossas vidas. E esse amor foi transmitido para aqueles que estavam lá. Até a paz do Senhor Jesus eles não queriam nem nos dar. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Cristo. Nós estamos juntos na mesma batalha, na mesma luta. E um tem que ajudar o outro. Não interessa a denominação ou a forma de governo que a tua igreja ela está. O que importa, o que interessa, que eu e você, nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E a bandeira a ser levantada é a bandeira de Cristo. Levantar a bandeira do Senhor Jesus. Mostrar ao mundo que Jesus é o nosso único inteiro Salvador da nossa vida, da nossa alma, da nossa família. É esse Jesus que nós temos que apresentar. É através do Espírito Santo que esse povo irá ser convencido. Nós não vamos convencer ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus que convence. Só Ele. E nós temos que entender isso para a glória do Senhor. Deus está conosco todo o tempo. O Espírito Santo ele está nos guiando todo o tempo, nos mostrando, nos consolando, nos trazendo a luz. É o Espírito Santo de Deus. E nós temos que estar abraçados com o Senhor. Nós temos que olhar para frente e nunca olhar para trás. Mas se um dia você parar e olhar, você vai ver, poxa, quanto tempo eu passei perdido sem a presença do Consolador sobre a minha vida. Sobre a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. A presença de Jesus, o meu Salvador. Quanto tempo eu passei fora desse tempo. E nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, é o Consolador. Ele nos orienta, Ele nos conduz, Ele nos protege. Ele traz a paz ao nosso coração, o Espírito Santo de Deus. O segundo aspecto, ele fala sobre o convencedor. Do versículo 8 ao versículo 11, ele fala o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, 3 coisas que ele vai convencer o mundo: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. É aí que nós temos que entender mais do Senhor. Do pecado, porque o homem não crê em mim. Ora, quem não crê no Senhor, não confia nele, consequentemente ele vai pecar. Quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós tentamos, pelo menos, não pecar. E isso não é fácil na nossa vida hoje. Ainda continua sendo uma coisa muito difícil. Mas o Consolador, ele nos orienta, ele nos ajuda, para que nós não cometemos esses pecados. Então, do pecado, porque o homem não crê em mim, quer dizer, não crê em Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ora, Jesus não estaria entre eles no seu tempo, no tempo que ele estava na terra, não estaria mais entre eles. Nós temos que nos colocar no tempo em que Jesus falou isso aos seus apóstolos. Jesus está conosco todo o tempo, mas nesse contexto, ele estava falando para os seus apóstolos, que ele não estaria mais com ele, mas ele seria o Consolador, queria estar sempre conosco, trazendo as orientações, os esclarecimentos para a nossa vida. E do juízo, porque o príncipe deste mundo não está condenado, porque o príncipe deste mundo já está condenado, ele já está condenado. O inimigo das nossas vidas, o inimigo da nossa alma, já está condenado, irmãos. Então, creia que há poder no Senhor Jesus, há poder na sua palavra. E o inimigo, ele bate em retirada
quando o Senhor Jesus, ele chega. Então, esses 3 tópicos são atribuídos ao exercício ministerial do Espírito Santo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. Aleluia. E o terceiro aspecto, ele fala sobre o guia, que podemos rever no versículo 12 ao versículo 15, quando fala que tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. E tudo o que pertencer ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aleluia, graças a Deus. Veja aqui que os discípulos eles foram instruídos sobre a permanente atuação do Espírito Santo. Ele está sempre conosco, nos ajudando em tudo que nós precisarmos. O Espírito Santo, ele irá nos guiar, ele irá nos mostrar. Amém? Mas embora fosse muito difícil para eles entenderem, como está no versículo 12, e assim como é até hoje, e o Espírito Santo é o guia para a verdade que leva os eleitos ao cumprimento do dever cristão. Então será assim até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, igreja? Então, enquanto o Senhor Jesus não voltar, o Espírito Santo, ele estará nos guiando, nos mostrando para a glória do Senhor. Amém? Então não esqueça que o Espírito Santo, ele está sempre presente sobre as nossas vidas. Mas vamos ver agora qual a necessidade do Espírito Santo. Vejamos aqui nos versículos 16 até o versículo de número 24. Vamos lá para o 16 ao 24. Diz assim: mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Olha a promessa. Olha o que ele diz. Mas um pouco e já não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. Já existe aqui uma promessa do Senhor. E alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mas um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. E Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso. E pelo que eles disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mas um pouco e não me verão, um pouco mais e não verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês me transformará em alegria. E a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês.
Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essas alegrias. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Graças a Deus. Amém, igreja? Como é bom estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Veja aqui. As necessidades de Jesus, eles registradas no versículo 16, são o cerne dessas passagens. E aquela fala gerou uma série de dúvidas dos seus discípulos. Todo o contexto do discurso do cenáculo, ele girara em torno da partida e do retorno de Jesus. Então não é possível detectar razões para dúvidas. E Jesus estaria falando de que exatamente? De 3 possibilidades. Primeira possibilidade é a partida seria a sua morte. E a volta seria a ressurreição após 3 dias. A segunda possibilidade era a partida seria a morte e a ascensão de Jesus. E a volta seria a vinda do Espírito como Consolador. E a terceira, a partida seria a ascensão aos céus. E a volta seria o retorno glorioso do futuro reino terreno. Então, parece-nos mais sensato admitir a dificuldade do texto e agregar todas as possibilidades. Hendrick, ele diz o seguinte, que o Calvário nada significa separado da Páscoa. E a Páscoa não tem valor sem o Pentecostes, de que, por sua vez, aponta para adiante, para a vida do último dia. Então aqui nós podemos ver e verificar 3 verdades apontadas por Cristo na sequência desta argumentação. 3 verdades apontadas por Cristo. Quais são elas? Primeira verdade. A ausência de Cristo é a alegria para o mundo, que está no versículo 20. A ausência de Cristo é a alegria para o mundo. Vejamos por quê. O sistema corrompido pelo pecado foi e é o grande inimigo da cruz. O mundo não deseja que Cristo volte. Ele acredita que está vivendo muito bem sem Ele. O mundo se ilude. As pessoas, parece que quando olham a um espelho, não se vê. E não crê nesse Senhor Jesus, o nosso Salvador. Pessoas buscam outras formas de consolo, mas não se rendem à glória do Senhor Jesus. Então o mundo não deseja que Cristo volte e acredita que está vivendo muito bem sem Ele. Ilusão. Aí ele começa a perseguir aqueles que adoram e amam a Jesus. Porque a falta da paz e alegria dentro dele. E não quer que nós transmitirmos essa alegria ao mundo. E o mundo acha que pode viver sem Jesus. Ilusão. Não conseguirá. Nós dependemos de Jesus para sobreviver nessa terra.
Nós dependemos de Deus, o nosso Criador. Foi Ele que nos deu a nossa inteligência. Foi Ele que nos deu a nossa vida. E aonde você olhar e ver uma obra feita, Deus está presente. Na sua criação, Deus está presente. O mundo não reconhece o nosso Salvador. O mundo não reconhece o nosso Deus, o nosso Criador. Mas nós cristãos, nós reconhecemos quem é o nosso Salvador. Aquele que nos tirou do mar da lama e nos colocou na luz é Jesus, nosso Salvador. A terceira verdade fala sobre a ausência de Cristo é tristeza para os seus discípulos. Claro. Quem não ama Jesus? Veja, se nós amamos Jesus hoje, que nós não podemos nem tocar, apalpar, imagina os apóstolos que podiam abraçar a Jesus. Claro que ele sentiu a tristeza da sua falta, da sua ausência. Mas Jesus, ele já havia alertado aos seus discípulos sobre essa tristeza. Jesus tem nos alertado sempre de tudo, irmãos. Basta nós entendermos e querer compreender as verdades que ele tem nos falado. O problema é esse, que nós queremos ser melhor do que Jesus e não queremos ouvir as verdades que ele tem para nós, para a nossa família, para a nossa casa. Mas ele tem alertado, como ele alertou aos seus discípulos, que ele não estaria mais com eles. E isso iria gerar tristeza aos seus corações. Mas Paulo também falou algo a respeito lá em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 23. Vejamos aqui, Romanos capítulo 8, versículo 23. Quem puder, abra a palavra do Senhor e me acompanhe para a glória de Deus. Ele diz assim: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Glórias a Deus. E nós somos dependentes, porque Paulo falou a respeito disso aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 23. Mas, assim como a mulher grávida, que sofre durante o trabalho de parto e depois se alegra com a chegada do filho, os discípulos passariam por algo semelhante, não é? Eles iriam se alegrar, como se alegraram, como nós nos alegramos na presença do Espírito Santo. E a terceira verdade, a presença de Cristo, ela é alegre para os discípulos. Veja que embora a partida de Jesus, como está lá no versículo 28, provocasse a tristeza deles, a sua presença pelo Espírito Santo, ou pela volta de Cristo, significa plena alegria pela comunhão com o Senhor. Aleluia. Então, dessa forma, na sequência do texto, então é possível enxergar as razões pelas quais os discípulos eles deveriam trocar a apreensão e a tristeza pela alegria do Senhor. Trocar a tristeza, trocar as dores da falta, da partida do Senhor Jesus. Eles deveriam enxergar essa razão. Primeiro, pela alegria, pelo acesso direto ao Pai, por meio do Senhor Jesus. Aleluia. Nós falamos com Deus diretamente, irmãos. Não precisamos de intermediário, mas a alegria desse acesso direto com Deus, por meio de Jesus.
Alegria pela compreensão das palavras de Jesus por meio do Espírito Santo, porque Ele nos esclarece. Alegria pelo amor do Pai, por meio da fé e do amor dos discípulos. Aleluia. Glórias a Deus. Então veja que alegria não só uma oposição de vida, é uma ordem de Deus ao seu povo. Mandamentos de alegria, eles estão espalhados por toda a Escritura. E nós temos que ler a palavra de Deus e acompanhar aquilo que Ele tem nos dado. Como está lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 11. Como Neemias, capítulo 8, versículo 10. Como no Salmo 32, versículo 11. Salmo 126, versículo 6. Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Em Lucas, capítulo 10, versículo 20. No capítulo 15, versículo 7. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 39 a 40. E Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Cristo tem sido a principal razão da nossa alegria. Ele tem sido sua principal razão para a sua alegria, para a alegria da igreja. Cristo nos alegra, irmãos. Só Jesus faz isso na minha e na tua vida. Transformador em alegria. Transformador em esperança. Transforma a agonia em salvação. Só Jesus pode fazer isso. Só aquele que está inteiramente ligado com o Senhor Jesus. Só Jesus nos salva, nos liberta e nos transforma. Só Jesus. Há esperança. E essa esperança está no Espírito Santo. Versículo 25 ao versículo de número 33. Vamos ler. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amarão e crerão que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisa que te faças perguntas. Por isso, cremos que viestes de Deus. E respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproximam-se a hora. E já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! E nós também venceremos o mundo, porque Jesus está conosco todo o tempo. Então esse texto, ele narra as últimas palavras de Jesus no cenáculo, antes da via dolorosa. E os seus ministérios, seu ministério terreno, ele estava em eminências de acabar. E a cruz era o destino de Cristo.
A essa altura, as dúvidas dos discípulos davam lugar à compreensão dos fatos sobre o Messias. E os discípulos passaram por uma confirmação de fé e do amor ao Senhor. Então eles afirmaram de forma consciente que creem que em Cristo é de fato o Messias prometido. E entretanto, nos versículos seguintes, Jesus afirmou que a fé deles ainda eram vacilantes. Eita, a nossa fé ainda é fraca, irmãos. E nós temos que aumentar essa fé em Jesus. Nem eles mesmos conheciam a si próprio como Cristo os conhecia. E nesse sentido nós devemos procurar conhecer a nós mesmos no meio da Bíblia, por meio da Bíblia. E a compreensão de quem somos, de fato, não está em nós, mas na palavra de Deus. Será que nós nos conhecemos de verdade, sabendo o que é que Deus quer para cada um de nós? Qual é o teu objetivo aqui na terra? Será que nós conhecemos a palavra do Senhor? Será que nós temos a compreensão do que Deus quer para a sua igreja? É isso aí, irmãos e irmãs. Será que nós temos essa verdadeira compreensão? O que Deus quer para cada um de nós? Aleluia. Temos que ter compreensão. Qual foi o porquê Deus te chamou? Qual é o teu chamado diante do Senhor? Nós ainda não conhecemos, não entendemos porque Deus nos chamou. E a gente tem que começar a buscar mais a presença de Deus. Entender mais o que o Senhor quer conosco. Que verdades são essas que Jesus quer nos mostrar? Que deixar que o Espírito Santo nos guie, nos mostre, nos ensine, nos eduque. Busque conhecimento. Busque a palavra. Busque o entendimento. Porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Porque aqueles que são de Cristo estão no mundo. Inevitavelmente sofrerão aflições. Não tem como você não sofrer aflições, irmãos. Vai desistir de Jesus agora? Por causa de uma luta, de uma batalha? Não desista. Jesus está com você. Ele está com você todo o tempo. Não desista. Lute, busque, clame, dobra teu joelho, cara no pó, fala com Jesus, mas não desista da sua presença, porque Ele te ama e Ele quer algo muito grande com você. É Jesus. Jesus diz que falei estas coisas, significa todo o discurso do cenáculo, das noites. E nesse sentido, a Bíblia nos incentiva a receber bem as aflições. E a maneira de vencermos as aflições é gozando da paz de Cristo e tendo fé em Jesus. Se você não tem essa fé, irmão, e não crê no seu poder e da sua glória, e aí? Vai desistir? Vai deixar a presença de Deus? Por causa de uma dificuldade que veio sobre a tua vida? Que muitas das vezes nós permitimos que o inimigo entre na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que venha destruir, porque nós somos errados. Te conserta. Levanta a cabeça. Fecha as brechas. Não deixa Satanás colocar o dedo na tua vida, na tua família. O teu maior ministério é a tua família. Preserva a tua família. Luta por ela.
clama por ela. Fala com Deus por ela. A tua família é o teu maior ministério. Não adianta você querer ganhar o mundo e deixar a tua família perecer para o inimigo. A tua família é o teu maior e primeiro ministério. Cuida dela. Ama. Beija. Abraça. Entrega a Cristo a tua casa e a tua família. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Talvez nenhum de nós tenha consciência da nossa fé. E de onde nós podemos cair. Se repentinamente formos colocados em aflições e provas, como nós poderemos reagir? Feliz é aquele que jamais esquece da palavra de Paulo. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja o que não cai. Conforme está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. E o do salmista. Sustenta-me e serei salvo. Sustenta-me e serei salvo. Salmo 119, versículo 117. Então, para concluirmos o nosso estudo de hoje, nós aprendemos como a sabedoria de Jesus ela foi aplicada aos discípulos de modo que puderam se prevenir quanto ao que havia de vir na vida deles. E ao mesmo tempo em que puderam descansar diante da promessa de um ajudador que os acompanharia durante todo o ministério. E o teu ministério? Tu queres a presença do Espírito Santo? No teu ministério, tu queres a presença do nosso Consolador, do nosso Guia? No nosso Convencedor? Você quer o Espírito Santo sobre a tua vida? Clama a Deus. Chama por Ele. Deus te ama. Deus estará contigo todo o tempo da tua vida. Se você abrir teu coração e deixar Ele entrar e falar com você, Deus estará sempre presente. Mas se você ainda não conhece o Senhor Jesus, você ainda não conhece a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, faça o seguinte: dobra agora teu joelho, levanta tuas mãos aos céus e diz assim: Senhor, a partir de hoje, eu entrego a minha vida, a minha família em tuas mãos. Hoje, eu te aceito como meu inteiro e único Salvador. Livra-me de todos os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados e me coloca na glória, na tua glória, Senhor. Porque a partir de hoje, eu serei o teu servo. Me guia, Espírito Santo, me mostra qual o caminho da verdade que eu devo seguir, para a honra e a glória do teu santo nome, Jesus. Amém? Amém, igreja. Estejamos juntos com o Senhor, lutando mais uma batalha, porque nós seremos vencedores para a glória do Senhor. Amém? Então, até o próximo domingo, estaremos juntos mais uma vez para a glória do Senhor Jesus. Deus te ama, Deus está contigo para a glória dele. Pai amado, Pai querido, assim nós te agradecemos pelas tuas palavras da manhã de hoje, Senhor. Pelo teu Espírito Santo, teu Consolador, que foi colocado sobre as nossas vidas. Que hoje nós tenhamos paz e abundância para a glória do teu santo nome, que a nossa família ela esteja salva, que nossos filhos, nossos parentes, todos estejam salvos para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Amém.